né, temos, né, uma presença ilustre entre nós, né, uma amiga cliente, né, a doutora, né, Belissa Yamada, né, da Yamada Odontologia, que vai trazer para nós, né, um case de grande sucesso, né, entre as clínicas Yamada. Vamos lá, doutora Belissa. No caso, as clínicas Yamada ficam aqui em São Paulo, é isso mesmo? Isso, a gente tem clínica na cidade de Taubaté e Campos do Jordão. Olha só, a Yamada ela tem mais de 20 anos, né? Foi fundada pela minha cunhada. E aí o meu marido, o Eduardo, veio com a ideia de ampliação, né? Era um consultório pequeno, né? Ele é especialista em ortodontia e crescemos com a ortodontia e o caminho foi trilhado por Deus, né? E acabamos indo e focando em implantes também. Hoje a clínica é referência aqui, né? Na região de implantes, prótese, e é muito legal, assim, sabe? Temos muitas histórias de sucesso e até assim, a nossa intenção de impactar não somente a vida dos nossos pacientes, mas dos nossos colaboradores também, né? E isso envolve também, né, Gustavo, eu acredito que envolva também as ferramentas que a gente possibilita, né? Tem que ser tudo de excelência, né? Não somente nos tratamentos, mas também em como nós passamos isso para os nossos colaboradores, né? Tem que ser o melhor sempre. Eu concordo e assino embaixo, tá, Belissa? A gente tem que ter, de fato, esse pensamento, né, de encantar, de fato, os nossos pacientes, né, clientes, assim como a nossa equipe também, né? Ter isso em mente realmente. Questão de evolução de toda a gestão da clínica, da equipe. Eu brinco aqui, né, que a clínica, o sobrenome é do meu marido, né, Yamada. Eu falo que eu sou, ele é o Yamada, que ele tá aqui comigo, e eu sou a... Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu falo que eu sou a Amada. Prazer poder falar com você também. Tudo bem. É a dupla, né? A dupla de sucesso, pô. Tem que ser assim, né? Que legal, doutor. Seja bem-vindo também à nossa live aí. Que bom poder participar com a gente. Mas que legal. E eu gostaria de saber, pessoal, como que foi, então, esse momento quando vocês identificaram assim, gente, olha, a gente tá conseguindo melhorar aqui, mas eu acho que a gente tá precisando de um software de gestão, precisando melhorar a organização. Quando que foi esse momento e como ele ocorreu? Sabe, Gustavo, eu ainda sou a louca da planilha, sabe? Mas quanto mais louca da planilha eu sou, mais eu vejo que o sistema que eu necessito do sistema, né? Porque, por exemplo, por mais que eu tenha muitas planilhas, o sistema sempre... as planilhas somem, né? O computador a gente, por exemplo... se perde, mas o que fica no sistema não se perde, né? Exato. Então, o que aconteceu? Fechamentos eu sempre fazia com o Excel. Confesso para você, eu sou a louca do Excel ainda. Sim. Porém, tudo que eu coloquei no controle odonto não sumiu, né? Mas as planilhas que eu fiz, infelizmente, algumas sumiram, né? Então, assim, eu prezo sim por essa organização, sabe? Principalmente, eu gosto muito de dados. Porque eu falo que tudo que a gente mede é possível expandir, né? E tudo que a gente mede, a gente consegue também melhorar, né? E com o sistema, isso, sem dúvidas, é uma métrica pra gente. Muito melhor, muito melhor. Então, assim, eu consigo olhar, por exemplo, vamos conversar sobre como foi o mês de janeiro de 2019. Talvez se eu tivesse isso em planilha, eu... não tivesse perdido, né? Exato, e agora no sistema isso é fenomenal. Isso, e eu acho que esse aspecto ele é fundamental, porque é aquela questão, né? Você trouxe um ponto importante na questão da acessibilidade da informação, né? Sim. Então, por exemplo, o Excel, eu acho também, eu gosto muito de Excel, e ele pode servir até como um complemento desse trabalho, sim, né? Eu acho que talvez não precise nem, talvez, aposentá-lo de vez, e sim utilizá-lo para um complemento. Mas essa questão de você ter esse tipo de informação, né, ou informações de forma, né, de fácil acesso, eu posso acessar no meu celular, no meu laptop, num tablet, onde eu tiver, facilita muito. E toda a questão da segurança da informação também, né?
você conseguir saber que não importa o que acontecer, se você de repente tiver um problema no seu laptop, a informação vai estar segura, né, de forma, né, ali armazenada em nuvem. Então isso é muito importante, tá? E essa questão, conforme você falou, na questão da análise dessas informações, né, até como o doutor Yamada também comentou, a questão das métricas, de você saber de fato criar uma estratégia para determinado momento, de acordo com essas informações analisadas, você até para uma tomada de decisão, né? Então você ter formas de facilitar essa análise, né, em qualquer área de uma clínica, isso também é importante. E você então ter essa facilidade no encontro dessas informações, né? Isso. Quando a clínica começou a crescer, né, também, a gente foi precisando desses números. E somente em planilha e só na organização em papel que a gente fazia antigamente, não tinha como ter esse resultado. A gente não conseguia medir, a gente achava que era quanto que você vende? Eu fecho todo mundo que eu avalio. Né? Tava no papel, eu não conseguia medir. Exato. Você tem uma porcentagem de quem entrou, quantos foram avaliados, quantos fecharam, e isso o sistema que nos trouxe, né? No papel ou na planilha mesmo, acabava ou não conseguindo fazer isso exatamente. Então, se perguntar para um dentista mais velho, quantos pacientes você fecha que você atender, ele vai falar, não, eu fecho todo mundo, cliente. É uma chave. É um achar, exato. Você não tem como a doutora Beatriz falou assim. Você acha, você não tem aquele número exato, né? Que é o importante, né? E até mesmo a produtividade, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu utilizo bastante aqui. A produtividade que nós temos para cada especialidade na clínica, a gente tem 1, 2, até 3 colaboradores, né? Até 3 dentistas que trabalham com a gente. E a produtividade, né? Essa mensuração da produtividade também, para nós, é um dado muito importante, que talvez eu precisasse de uma pessoa só para poder ver isso e talvez não fosse tão eficiente quanto eu ter tudo isso no sistema, que ele já me entrega tudo isso, né? Concordo. E até nessa questão, né, primeiro que o doutor Yamada falou, na questão de você automatizar a maioria dos processos, né? Eu brinco até com meus clientes, olha, você tem que cuidar do mais importante, que é a inspiração. Deixa a transpiração para o controle odonto, né? Essa parte de processo, de avaliação, de relatórios, né? Fica com o mais importante, que é você realmente entregar um ótimo atendimento, de você conseguir ter uma análise de direção da sua clínica, uma análise da saúde financeira de fato, né? Então, isso eu acho que é o mais importante quando a clínica enxerga nessa divisão, quando você deixa essa transpiração para o software de gestão e o momento, né, da inspiração realmente para vocês. E em relação ao que você trouxe, Belissa, a questão de você ter esse momento de definir essa mudança, né? De você entender essa necessidade, não só os gestores e donos da clínica, mas toda a equipe no caso, né? Então entender esse ponto que a gente precisa mudar, que foi o que vocês fizeram, né, há alguns anos aí nessa questão, para realmente melhorar todos os processos. E, gente, uma coisa que eu gostaria muito de saber também, como que foi esse início nessa adaptação ao controle odonto, essa implantação, como que foi a questão da equipe, né, de receber, né, essa mudança de fato ali, né, nos processos e tudo mais, como que foi a absorção deles, né? Eu gostaria muito de saber isso de vocês. Olha, foi uma adaptação mesmo, né? Então, assim, o que eu sinto, sabe, Gustavo, que nós estamos em constante adaptação, né? Porque o sistema não é obsoleto também, né? Ele entrega sempre algumas ferramentas, igual agora mesmo. A gente precisou fazer mais uma contratação, porque para nós era muito importante saber como estava o atendimento dos nossos pacientes. E não é só no final do tratamento, eu quero saber como ele é tratado em cada consulta, né? Perfeito. Então, assim, eu ainda estou em adaptação do controle odonto, né? A cada nova ferramenta é uma nova adaptação. Por exemplo, né, foi uma adaptação de toda a clínica? Foi. E o sistema, eu brinco que eu acho ele muito bonito, né? Ele é muito limpo. Óbvio que a gente tem algumas dúvidas. E também, eu uso tudo do sistema? Não, eu deveria, mas eu ainda não uso. Isso
É autorresponsabilidade, isso é coisa Sim. minha, né? E aí, o que acontece? E é sempre essa constante adaptação, que quando a gente começou no controle odonto, por exemplo, nós usávamos o boleto do banco, né? Então, legal. não foi tão legal assim. Porque eu precisei contratar uma pessoa só para dar baixa no boleto no sistema, né? Exato. Então, assim, era um tempo que ela perdia, né? Que não tinha necessidade, né? Aí a gente passou a usar o boleto do controle odonto, né? E aí por isso que eu falo para você, nós estamos em constante adaptação. É uma curva de aprendizado, né? Eu acho que nem você perguntou, como foi essa mudança? No começo, a gente cresceu muito depois que a gente colocou o controle. Então, não foi assim aquele choque tão grande, porque a gente ainda não era uma clínica grande, não era uma clínica tão conhecida, e a gente nessa curva de crescimento nosso, foi a curva também de aprendizado do controle odonto. Então a gente cresceu junto com o sistema nos ajudando e a crescer mais, porque para crescer, para chegar na onde a gente quer, a gente tem que saber onde a gente quer. E sem esses números, a gente não sabia. O controle odonto acabou dando esses números para a gente, dando essa métrica, mostrando para a gente como a gente poderia fazer para crescer, né? Então, no começo foi uma adaptação, foi difícil, porque a gente saiu do papel mesmo, né? Não era nem só planilha era para fazer os fechamentos, mas a gente tinha a ficha por escrito, toda preenchida à mão, para chegar para um sistema. Então, a gente teve que contratar uma pessoa para no começo escanear todas essas fichas, colocar no sistema, né? Perfeito. Hoje não, hoje é 100% controle odonto, não tem papel na clínica. Ótimo, que legal. Foi uma curva de crescimento, tanto nossa quanto do controle odonto. A gente deu sorte que, por exemplo, não é hoje que eu estou colocando um sistema, que se fosse hoje, meu Deus. Seria uma dificuldade tremenda, né? A gente foi se adaptando e está se adaptando, né? Por exemplo, até as documentações de ortodontia, antes era no papel. Hoje, como a gente tem raio-x, tem tele, tudo na clínica e tem scanner, então não tem mais nada físico, né? Eu tinha um quarto aqui só de documentação, entendeu? E talvez, como era difícil achar, por exemplo, se eu precisasse de um modelo, como era difícil eu achar um modelo no meio daquele mar de modelos odontológicos. Sim. Hoje não, tá tudo no sistema. Não, perfeito. Então é importante, né, ter essa questão de você fazer um processo de forma planejada, escalonada. Até eu brinco, né, com meus clientes aqui, eu falo, gente, não é do dia pra noite, né? Você tem uma clínica que é toda no manual, no papel. Não é do dia pra noite que você vai incorporar tudo, né? Então, por isso que a gente precisa ser algo realmente planejado, escalonado, ter o processo de absorção de toda a equipe, até conforme vocês falaram que vocês tiveram essa questão, né? E é como até a doutora Belissa falou, na questão de, assim, nunca parar essa mudança, nessa adaptação, porque o controle odonto está em constante evolução, com novas funcionalidades, né? Tivemos até uma bem recente que foi uma sugestão de muitos clientes que foi muito legal, que foi agora a partir do momento que você faz uma compra de um determinado fornecedor, você poder fazer a baixa do XML, né, dentro da plataforma e dar entrada em todos os produtos, né? Então, assim, uma forma de você automatizar ainda mais esse processo, e a gente está em constante evolução, assim como as clínicas também, que vão se adaptando para realmente ter essa melhoria contínua, né, que é fundamental. Então, realmente eu falo para os meus clientes, olha, não vai achar que é simples e rápido assim, porque precisa realmente ser algo, né, planejado. E no caso, vocês trouxeram um aspecto que eu gosto demais de falar para os meus clientes, que é essa transformação digital que a clínica precisa passar. Realmente, a questão de usar papel, eu falo brincando com meus clientes, gente, isso aí é muito anos 80, anos 90, né? Isso, é muito arcaico, vamos entrar no século 21 e você realmente poder, né, digitalizar todos os processos, seja uma parte de, né, prontuários, né, a parte de guias de procedimento, anamneses, né, os contratos em si, você poder fazer uma assinatura digitalizada para os seus pacientes, né? Porque hoje o aplicativo do paciente, que é o Pasta Médica, eu falo, ele tem uma valiosidade muito grande na questão da fidelização do paciente.
Porque ele vai entender, por exemplo, puxa, a Clínica Amada, eles têm tudo de forma digital, tem assinatura digitalizada, tem todos esses processos, enquanto eu vou numa outra clínica aqui, que é tudo no papel, preciso fazer ter muito trabalho com isso, ele vai entender o valor, né? Ele vai agregar valor ao trabalho de toda a clínica. Até mesmo eu falo para o meu cliente, se você tiver um valor um pouco superior do concorrente, ele vai conseguir, olha, é um pouco mais caro, mas aqui o que eu tenho, eles vão entregar lá para mim, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Ter esse encanto com os pacientes, essa fidelização de fato, né? Sim. E a gente vem na busca disso mesmo, sabe? É legal até. Isso para nós foi fenomenal. Então todos, por exemplo, isso que você falou, para fazer isso manualmente, mandar mensagem para todos os pacientes que passaram em consulta no dia de hoje, não é impossível, né? Não tem como, né? E a gente automatiza isso, fica lindo, pronto, né? Por exemplo, até agora uma coisa que a gente também começou a fazer, as próprias lembretes de vencimento de boleto. A minha responsável pelo financeiro passava um dia fazendo isso, entendeu? E aí agora... Então, é a questão dos custos, né? Imagina você ter uma pessoa, 2 colaboradores só para fazer esse trabalho. Enquanto você tem numa plataforma de gestão como o Controodonto, ele faz isso para você, você consegue, né, realmente reduzir os custos de uma clínica, né? Sim, e aí depois só vem o relacionamento, né? E a gente preza muito por isso aqui. Manda mensagem e depois o relacionamento, sim. Aí é individual. Aí a parte humana tem que ter essa não pode faltar nunca, né? Essa é fundamental. O controle odonto acaba ajudando isso e facilitando porque é mais selecionado. A gente faz com quem precisa ser feito. Então a gente tem essa consegue ter também isso mais prático, né? E diminuir o nosso trabalho. Perfeito, pessoal, maravilha. Vamos falar um pouquinho também sobre algumas ferramentas de destaque, né, que vocês incorporaram, né, muito bem do Controodonto na clínica. Até conversando com a doutora Belissa, ela falou para mim de um momento, né, doutora Amada, na questão quando vocês mudaram, né, de um plano profissional por dentistas para o plano Equipo, né, que é um plano com usuários ilimitados por consultórios, né? Queria que vocês contassem um pouquinho como foi essa mudança, os benefícios dessa mudança para vocês. Olha, Gustavo, eu sou a mão fechada daqui. E olha, eu confesso que faz assim meses que eu mudei, sabe? Porque eu falava assim, não, o plano por equipe é muito caro, vamos se adaptando aí com esse que é por profissional e a gente faz do nosso jeito. Olha, se eu colocar, porque como eu disse, né, a gente mede tudo, se eu colocar no papel a quantidade de horas que eu perdi para organizar a agenda, eu já perdi muito mais do que eu teria investido no plano por equipe. Né? Exato. Não, para nós, assim, né? Igual a clínica de Taubaté são 6 consultórios, né? E na clínica de Campos são 4. E agora a gente tá montando mais um. Ótimo. Finalizando, né? Mais um. E, então, assim, os profissionais não atendiam todos os dias, tal. Então eu ficava naquela, nossa, preciso arrumar agenda, não. E o quanto tempo eu demorei pra isso, sabe? E depois que a gente colocou por equipe, eu sentei uma vez, arrumei tudo e foi assim. Está sendo lindo. Eu nem acreditava, eu falava, gente, eu não tô acreditando. Eu vou testar. Aí eu ia lá e dava uma testada, sabe? Tentava colocar o dentista na sala, que já tava coberta. Não, esse dentista não dá. Não, pra gente que faz a gestão, Gustavo, parece uma bobeira, mas pra quem faz gestão, isso assim, é lindo. É lindo. Não, sem dúvida. Quando vai beijar o computador, sabe? Fala assim, meu Deus, obrigada, Deus. Ai, que legal, que bacana. Muito bom, isso foi muito bom, assim, fez muito sentido pra nós, essa mudança, sabe? Foi muito bom. E aí, volto lá naquele logo depois que o paciente sai e faz a avaliação do atendimento. Se fosse por profissional, né, eu como tenho muitos profissionais que trabalham com a gente,
eu não conseguiria medir essa satisfação, né? Hoje, tendo por equipe, eu consigo medir a satisfação de cada colaborador. Isso é muito legal. Isso ajuda demais, né? E a questão, eu falo, né, o plano equipo, ele é muito legal porque ele te dá a quantidade, né, ilimitada de profissionais, né, para você configurar entre os consultórios ali. Importante para clínicas, né, que tem atendimentos tanto de dentistas fixos quanto daqueles ocasionais também, para você, né, ter um ambiente de atendimento para cada um deles, né? E a gente trabalha muito com esse aspecto, né, na questão de ferramentas de uso ilimitado, né, que a gente entende hoje que a gente tem que tentar o menos possível criar alguma amarra para o crescimento. Porque o Controle-Odonto, né, a gente tem questões como, por exemplo, a parte de usuários ilimitados, acesso todos concomitantes, a questão da assinatura digitalizada, né, ser de forma totalmente ilimitada e gratuita, a parte de armazenamento, né, de imagens, arquivos, exames, também ser limitado sem custo algum, né? Então isso é importante porque vocês vão poder utilizar essas ferramentas realmente de acordo, né, com o crescimento da clínica sem preocupação com custos adicionais, né? Então, além do tempo, né, Belissa, que você trouxe para nós, esse ganho de tempo, que hoje tempo é até mais importante que dinheiro, né? É o que mais falta para nós. Então, você ganhou tempo, melhorou sua gestão, facilitou todo o processo. Então, isso é muito importante. E aliado ao que você falou, Belissa, a questão da avaliação dos pacientes, né? Eles poderem agora falar exatamente como que foi, né, a avaliação ali do profissional. Você ter isso de forma automatizada, né, ali com o Net Promoter Score, organizando ele em detratores, neutros e promotores. Conta para mim, Belissa, doutora Yamada, como que é esse trabalho nessa questão. Então, aí a gente contratou uma colaboradora, porque a gente entende como um valor da clínica, a gente saber como como estão sendo feitos os atendimentos, né? Porque a gente preza muito por um clima organizacional de excelência. Perfeito. Sabe? Eu falo que não é o melhor lugar, mas tem que ser. Precisa, exato. Sabe? Exato. Precisa ser o melhor lugar, porque ninguém acorda falando assim, ai, que vontade de um dentista hoje, né? Então, a gente tem que fazer com que seja o melhor lugar, sim, né? E aí é muito legal essa nova ferramenta que a gente vai fazer um mês mais ou menos que a gente está utilizando, e ela passando essa métrica para nós, de qual o dentista foi mais pontuado, né, no atendimento. É legal que a gente consegue até premiar os nossos colaboradores. Exato, né? Perfeito. E é mais interessante ainda que tem coisas, Gustavo, que eu acredito que a gente não precisa falar, né? E por exemplo, eu não preciso mais ficar falando. A gente tem bastante reuniões, assim, falando principalmente sobre inteligência emocional, tal, mas a proximidade com o outro, a empatia, tal. Mas medir isso acende, né? Como eu sempre falo, né? Tudo que a gente mede, a gente é possível melhorar. Medir esse tipo de atendimento faz com que a nossa busca pela excelência seja, assim, exaustiva e infinita, né? Porque não que a gente vai ter sempre 10, né? Mas o que a gente não tiver, a gente está disposto a melhorar. Melhorar sempre. Se não tivéssemos medindo, não seria possível isso, né? Então, esse tipo de ferramenta para nós, assim, é muito importante e interessante. Ótimo, bacana. E eu também, é um aspecto que eu trago muito, né, para os clientes e amigos aqui, né, do Controle Odonto e Controle Médico, que é você realmente ter formas de você fidelizar o seu paciente. E quando você cria um processo como o que vocês colocaram na clínica, de automatizar o envio de uma SMS, de um WhatsApp, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, né, para aquele paciente, e ele faz aquela classificação, ele dá a nota ali, e vocês têm um ambiente de gestão de excelência, entra muito nessa questão que você trouxe, né, Belissa, de você saber quem são os melhores profissionais, de você realmente motivá-los a entregar o melhor deles, né? Eu tenho muita clínica que eu faço aqui acompanhamento, consultoria, e é legal porque eles põem até no Instagram o melhor profissional do mês, montam uma premiação, isso ajuda muito na motivação. E tem o outro lado também, né? Eu tenho algumas clínicas que me trazem um feedback da questão, por exemplo, Gustavo, eu tenho
5 profissionais. 4 deles estão numa média muito bacana, as classificações aqui bem próxima de 10, ali bem alto mesmo, né? Pacientes promotores. Só que tem um ali que ele teve um mês que ele foi muito abaixo. Muitas classificações ali negativas ou intermediárias. E eu consegui entender isso, conversar com esse profissional. Ele estava passando por um problema familiar, conseguimos conversar, ajudá-lo para melhorar, para estancar essa dificuldade, né? Então você usar realmente para, né, melhorar essa questão dos pacientes. E quando a gente trabalha isso de forma, né, individualizada, você saber exatamente quem são os detratores, os neutros e os promotores, né, você poder entrar em contato, né? Tem os meus clientes falam, Gustavo, o detrator, aquele paciente deu uma nota baixa, a gente tem um profissional aqui que entra em contato com ele. E entenderam por que deu uma nota baixa, uma classificação dessa, e conversamos com ele, falamos que não, a gente na próxima ia estar melhorando esse processo. Ele voltou outras vezes e se tornou um promotor. Sabe por quê? Porque ele entendeu que eu estava de fato preocupado com a opinião dele. Né? Foi a questão que o doutor Yamada falou da humanização do atendimento, né? E essa automação é importante, mas você precisa sempre ter o lado humano em todas as atividades com o paciente, né? Então, quando ele entende que a clínica está preocupada, né, com a opinião dele e mostra que quer melhorar de fato, a chance dele se tornar um promotor é muito grande. De repente, aquele paciente neutro, né, deu uma nota 7. Falta um detalhezinho bobo, às vezes, que você consegue ajustar muito facilmente, né? Então, é importante esse trabalho, né, dessa maneira, realmente, porque você consegue fomentar os seus próprios pacientes, a sua própria carteira de pacientes, né? Então, eu gosto demais também desse recurso, né? Tenho inúmeros casos, né, de resultados muito legais, e a gente está vendo de vocês aqui quanto a isso, né? Então, utilizando há um mês, mais ou menos, é isso mesmo? Isso. E os resultados estão sendo positivos? Sim. Que legal. É bom porque a gente consegue, né, fazer com que não vire um problema, né? Por exemplo, se a gente sanar, né, estancar logo, faz com que isso não aconteça mais, né? Sim. Ou que não vire uma bola de neve. Exato. Então isso para nós é muito importante, sabe? Manter, né? E na verdade manter e buscar sempre mais na busca da excelência do que manter a excelência, é buscar sempre. Sempre, né? Porque essa busca precisa ser constante, né? Ela nunca termina e ela precisa sempre ser constante, né? Puxa vida, que legal, muito bacana. E a gente falou também, até vocês falaram inicialmente, quando vocês incorporaram o controle de boletos, né? E vocês falaram que vocês utilizavam, né, um boleto de outro banco, precisava acessar o site dele, digitar aquele monte de informação, arquivo remessa, arquivo retorno, a gente sabe de toda essa dificuldade. E eu quero então entender de vocês como que foi essa mudança, os resultados que o uso do controle de boletos trouxe, né, tanto para a equipe de vocês, para os pacientes e também os resultados alcançados. Olha, Gustavo, a gente volta a dizer aquilo, né? Tempo é dinheiro. Não tem jeito. Não tem como escapar disso, né? Não tem como escapar. Porque antes era isso, né? A gente tinha que entrar no sistema do banco, cadastrar o paciente, geral dos boletos e fazer o acompanhamento da inadimplência, né, pelo sistema do banco. Depois a gente tinha que jogar para o controle odonto. Até tinha como fazer esse espelhamento, mas na época com o banco que eu utilizava não estava dando certo. Aí então não estava legal, sabe? Hoje, com a utilização do boleto no sistema do controle odonto, uma vez que eu tenho todas as informações do paciente já, né? Então eu não preciso preencher. É tudo no prontuário. Então clicou, imprimiu, já era, né? Então isso para nós foi muito bom. Hoje, o que a minha equipe financeira faz? Hoje, os dias de pagamento, ela verifica, o sistema já mostra para ela quais pessoas estão inadimplentes. Como a gente tem o pacote de mensagem, o sistema manda um dia antes,
do vencimento, se eu não me engano, acho que a gente mudou um pouco, colocou para 3 dias antes do vencimento. Certo. Legal. E ele avisa 3 dias antes e avisa também, caso o paciente não tenha pagado, ele avisa um dia depois que o boleto está vencido. Isso é ganhar tempo, é ganhar muito tempo para nós, né? Porque a nossa vida é dinâmica, coisas acontecem durante o dia, exato, né? Exato. E aí, se depender só da pessoa, eu prefiro que o sistema faça o que ele tem que fazer e que a pessoa que trabalhe com a gente fique mais para esse atendimento humanizado, sabe? Caso tenha alguma dúvida, isso para nós foi um ganho de tempo, com certeza. Bom, perfeito. Uma coisa que eu queria ouvir também de vocês, né, Belissa, doutora Yamada, aqui são assim, tem muitos clientes que eles falam, Gustavo, eu não utilizo emissão de boleto na minha clínica, nunca utilizei, tenho medo, né, tenho preocupação, não sei qual resultado que isso vai trazer para mim, só uso o cartão. E eu queria muito ouvir de vocês que já utilizam, incorporaram essa forma de pagamento, e a gente sabe das qualidades da questão do aumento de conversão, mas eu queria ouvir de vocês, né, como que é trabalhar, né, com emissão de boleto, né, vocês utilizam controle de boletos com essa facilidade toda, mas como que é na questão da conversão com o paciente, de você poder oferecer mais uma forma de pagamento? De repente o paciente tem um cartão, mas não tem todo o limite no caso, você pode complementar, né, ou ali você consegue até fazer uma consulta de CPF, tá ok, o Gustavo aqui, o paciente, não, vou emitir boleto para ele. Queria ouvir um pouco de vocês, né, dos resultados de usar a emissão de boleto na clínica. Claro. O que acontece? Acho que quando a gente começou, foi uma mudança muito grande na clínica. Acho que quando começou o crescimento da clínica. Porque o que acontecia? Não é todo mundo que tem um limite grande, com um ticket médio maior. Sim. Então, o fato da gente dar a possibilidade do parcelamento, né, e sem muita burocracia feita aqui na clínica, através de vocês, isso fez com que a clínica desse um boom muito grande. Então a gente aumentou muito o leque de pacientes que tiveram a possibilidade de fazer o tratamento que não conseguiriam antes. Por quê? Porque se você não tem, o cara não tem um limite no cartão, não tem, hoje o cheque já não é tão usado. Então como que você vai parcelar para uma pessoa se você não tem a segurança de parcelar? E o boleto acabou dando essa segurança para a gente, né? E conseguiu, e aí foi mesmo onde aconteceu esse crescimento maior da clínica. Puxa, que legal. Nossa, muito bom isso, assim, porque uma coisa é quando a gente fala, né, pro cliente, que ele vai achar, não, vocês estão falando porque vocês, né, estão vendendo isso na plataforma. Mas é muito importante ouvir de vocês que vivem isso na prática, né? E teve realmente esse boom, esse crescimento, né, exponencial com, né, essa forma de pagamento que eu falo, os grandes, né, cursos de gestão odontológica, de marketing odontológico pregam muito o uso da ferramenta de emissão, né? Então é muito legal ver essa experiência de vocês. Pessoal, antes da gente prosseguir, gente, não esqueça, tá? Aproveite, né? Mande, né, para os seus amigos, outros colaboradores. De repente você tem um colega dentista, um colega médico, né? Que você vê que o controle odonto, o controle médico vai ajudar muito ele. Olha esse case de sucesso, né, da doutora Belissa, doutora Yamada. Isso eu tenho certeza, se você seguir os passos deles, trilhar, né, toda esses processos, né, eu tenho certeza que vocês vão poder realmente compartilhar desse sucesso, e eu espero que o controle odonto, o controle médico seja, né, escolhido por você com esse seu voto de confiança para a gente partilhar desse sucesso, porque o sucesso de todos os nossos clientes também é o sucesso da nossa plataforma. E não se esqueçam mais uma vez que estamos, né, com as condições promocionais do Dia das Mães. É isso mesmo, gente, não perca mais tempo. Estamos com o time comercial aqui todo preparado para te atender. Temos a Tatiana, tem o Douglas, tem o Theo, enfim, eu também tô aqui, né? Então não perca tempo, vamos agendar uma reunião para a gente fazer uma apresentação, tirar todas as dúvidas, e você realmente vai fazer parte da família Controle Odonto como Controle Médico, como a doutora Belissa, a doutora Yamada, e a gente começar essa mudança da gestão da sua clínica, ok?
Perfeito, pessoal. Vamos então seguir. Uma coisa que eu queria também ouvir de vocês, né, Melissa, doutora Yamada, a questão de como que foi e como é a experiência dos colaboradores, né? Hoje as clínicas, né, vocês têm, né, secretárias, atendentes, dentistas, não sei se vocês têm um financeiro, alguém do comercial. Queria entender um pouco, né, de como que é essa organização da equipe, né, se todo mundo utiliza o controle odonto, a experiência deles. Contar um pouquinho para nós também, por favor. Olha, Gustavo, ser bem sincero, a gente é bem dependente do controle odonto, viu? Porque se não tem internet... eu sei. Ou se o sistema cai, olha, a gente fica perdidinho, certo, viu? Fica perdido mesmo. Já chegou épocas, assim, de ter transição de internet, de uma empresa para outra, e todo mundo louco, desesperado, porque não tem jeito. Imagino. A gente ficou dependente mesmo do sistema, né? Hoje tem funcionários novos da gente que não sabem nem o que é trabalhar no papel. Né, que começaram há menos tempo, a gente está um ano, porque não tiveram contato de como faz. Como que eu anoto no papel isso? Como que eu faço? Se precisar, não sabe. Porque desde o nosso filmmaker que trabalha com a gente aqui, até o nosso financeiro, a nossa ACD, tudo é feito pelo controle odonto. Os materiais que a gente utiliza, elas fazem o controle ali, as imagens que a gente faz dos nossos pacientes, o pessoal que tira foto, nosso filmmaker, coloca ali pra gente. Então a gente tem tudo hoje é feito pelo controle odonto. Então facilitou muito a vida da gente, e dentro dos nossos funcionários quase não, né? Todos trabalham. Desde a hora que o paciente chega, que nem você falou, hoje a gente tem a facilidade de fazer uma anamnese pelo controle odonto. Então o paciente chegou na nossa clínica, a nossa concierge, né? A nossa recepcionista, ela tem um tablet, e ela com o tablet faz a anamnese do paciente pelo tablet antes do paciente ter contato com qualquer pessoa dentro da clínica. Então ela está ali na recepção ainda, na sala. E todos têm acesso. E todos têm acesso. Cada um tem o seu acesso individual, né? Tem a sua senha, então a gente sabe que hora que ele entrou, que hora que ele saiu. Isso também dá uma métrica bem legal. Para a gente saber controlar também um pouco quem fez a avaliação, quem não fez, quem cuidou daquele paciente. Se acontecer alguma coisa diferente, a gente vai ter isso aqui, esse material está faltando, por que não foi visto. Então tudo isso a gente consegue... Todos os colaboradores, todos os setores utilizam o controle odonto. Agora eu sinto no meu coração dizer uma coisa, sabe? Por mais que eu goste de Excel, isso para mim faz muito sentido. O controle odonto tem uma aba em tudo que você quiser, sempre tem uma abinha lá que dá para você converter em Excel. Isso daí é muito legal, né? Todo relatório dá para baixar em Excel, né? Então, usar como realmente uma ferramenta complementar muito importante, né? E nossa, muito legal saber que então toda a equipe, né? Não importa a área da clínica, então administrativa, financeira, comercial, de atendimento, utilizam, né, o controle odonto. Isso é muito importante para a equipe. Até o que o doutor Yamada eu achei muito legal, de muitos colaboradores, então, não sabem nem o que é utilizar papel, eles já estão moldados para essa nova filosofia digital, né? E traz isso mais facilidade para a equipe trabalhar. Teve um problema de um caminhão levar todos os fios da rua aqui um tempo atrás, e eu falei, pega um odontograma manual para fazer a marcação, e todo mundo olhou. Como que eu faço? Como que eu marco aqui, risca, né? O pessoal mais novo não conhece, nem os dentistas. Ótimo, legal. Então, exato. Então, é importante, né, ter esse respaldo da equipe, né, em utilizar a plataforma, facilitando o trabalho de todo mundo também, né, até por uma forma de motivar realmente, né, um colaborador que utiliza um software de edição como controle odonto ou controle médico na clínica, ele se sente muito mais seguro, né, mais respaldado para qualquer questão ali, né, facilita o trabalho dele, ele consegue, né, entregar um resultado maior com menos tempo, né, também. Então, é muito importante mesmo se ele receber uma proposta, puxa vida, sua clínica tem controle odonto, controle médico? Não tem. Opa, não, vou ficar por aqui que... Que nem
outra coisa, a gente tendo qualquer problema, faz pelo celular. Exato, perfeito. Caiu toda a internet, caiu tudo, não dá alguma coisa... Usa do 4G, né? Usando o celular, a gente consegue, a gente viajou agora há pouco tempo, a gente conseguia olhar tudo de fora do país. Poxa, que legal, isso é importantíssimo, né? De onde você estiver, você acompanha o fluxo da clínica, os resultados, né? Realmente não depender de um local exatamente para isso, né? Poxa, que legal, muito bacana essa experiência de vocês. Eu queria também fazer uma pergunta em relação ao mercado de odontologia, né? Como vocês já estão muito tempo no mercado, né? Com 20 anos ali, vocês, acredito, passaram por vários processos, né? Viram isso de perto, essa evolução, sentiram de fato na pele. Eu queria entender de vocês como vocês analisam hoje o mercado de odontologia, a necessidade, né, no mercado realmente de utilizar um software de gestão. Eu queria entender um pouquinho dessa experiência de vocês. Eu acho assim, hoje, é que nem você falou um pouco antes, é um diferencial, é o não perder o tempo que a gente tem. Se você não tem um software, você está perdendo tempo. Então a gente consegue ter um atendimento um pouco mais dinâmico. Até mais rápido, né? E hoje, quem não faz, fica para trás. Então a gente fala que quem está na vanguarda, né, quem está sempre na frente, vai estar na frente também, não só na odontologia ou na medicina. Ou por quê? Porque a gente busca esse... E hoje todo mundo está ligado, ou no celular, ou no computador, ou num tablet, todo mundo tem acesso a isso, né? Hoje é difícil uma pessoa que não tenha, a criançada tem acesso a isso. Então isso facilita a vida da gente, facilita a vida dos colaboradores e facilita a vida do paciente, né? Então acho que essa evolução que a gente veio passando, né, que eu falei, foi um crescimento, a gente cresceu junto com isso. Né, a gente conseguiu ir crescendo junto. Eu acho que o que vem de tecnologia hoje, né, a gente quer agregar na clínica, na vida da gente, e não como profissional, como pessoa. A gente quer isso em casa, a gente quer isso em tudo quanto é lugar. E o controle odonto nada mais é do que como se fosse a geladeira da casa da gente, né? A gente tem que ter. Tem como não ter mais. Ótimo, que legal. Muito bacana. E até você mencionou algo, doutor Yamada, da questão da satisfação dos pacientes, e eu até ligado a isso, eu gostaria de entender como que foi a experiência, como que é a experiência dos pacientes de vocês em relação até vocês, né, essa digitalização, né, essa transformação digital que vocês fizeram com o controle odonto. Como que vocês veem o paciente no meio disso tudo, né? Dele poder ter um aplicativo, né, no celular dele, ou de repente fazer o acesso por um tablet da recepção, de vocês terem a parte agora, né, da pesquisa de satisfação, da automatização de mensagens. Como que vocês veem hoje o paciente, né, se ele entende, né, realmente o valor disso, como que isso é para o paciente de vocês? Ah, sem dúvida, né? Porque, por exemplo, é simples você imaginar chegar num lugar e receber na sua mão uma prancheta, um papel sulfite, uma caneta Bic. Às vezes não funciona direito, tem que ficar riscando ali. Dizer... Exato. Faz quanto tempo que você não vai ao dentista? Quais são as expectativas? E agora visualiza um outro mundo. Você receber um iPad nas mãos para você responder. Eu acho que isso já mostra muito sobre os valores da empresa, sabe? E até assim, por exemplo, todas as nossas avaliações são realizadas com câmera intraoral e legal. Também escaneamento e raio-x panorâmico. O que isso mostra para o paciente? A gente não está atrás, né? Eu costumo dizer sempre aqui que quem antecipa governa. Né? Então, a gente tem que se antecipar, tem que estar na frente, né? A nossa vida é uma constante busca por aprendizado e melhora e excelência. É nessa que a gente vem. Então, por exemplo, o paciente fez uma avaliação e terminou o tratamento algum tempo depois. Com o sistema, a gente consegue mostrar para ele como era, porque tem todas as fotos, todos os diagnósticos, né, feitos de como foi feito, como ele chegou na clínica, e também
como está, né? Como ele está saindo de alta nesse atendimento. Então, isso eu acredito que seja mais do que um antes e depois para o paciente, sabe? Você poder mostrar para ele que o que ele de fato veio buscar está sendo entregue, né? E é aí que mora a satisfação da... a cereja do bolo, né? O valor que você consegue dar valor para o paciente, né? A gente consegue ver o valor daquilo que a gente está mostrando. Porque o que acontece? Que todo paciente fala, nossa, quando eu começo um tratamento eu nunca vou terminar, eu fico a vida toda naquele tratamento. Aqui não, aqui a gente consegue fazer o tratamento que ele precisa e já deixar pronto ou preparado para que ele volte daqui a 6 ou a 4 meses, depende de cada paciente, já para não ter que fazer um tratamento de novo, só fazer uma prevenção. Então a odontologia tem crescido com isso, prevenção ao invés de tratamento, que é o ideal, né? Com certeza. Então, isso a gente consegue, pelo sistema, já deixar tudo pré-agendado. Então, isso dá muito valor, agrega valor ao nosso trabalho, né? O sistema acaba ajudando a gente a agregar valor. E fora todo o sistema, tudo que você fez, independente de você ter um raio-x ou não, tudo que for enviado para você, você consegue guardar no sistema. Um raio-x panorâmico, ou uma documentação de ORC feita mesmo em outro local, para quem não tem o escaneamento, as fotos, mesmo que você não faça na clínica, se você faz em no laboratório, alguma coisa, isso daí tudo dá para ser arquivado na pasta do paciente. Então você consegue fazer um antes e depois com tudo, desde o exame de sangue até um diagnóstico radiográfico. Então isso para a gente agrega muito valor. Então o paciente fica encantado com tudo isso. Gente, que experiência fascinante. Eu tenho certeza que todos nossos clientes, amigos e futuros clientes também estão aprendendo demais. Por isso, gente, né, peço para vocês encaminhem, né, para amigos, colegas, né, pessoas que queiram realmente, né, aprender, né, durante, né, essa nossa entrevista com a doutora Yamada, né, com a doutora Belissa, também durante toda a nossa live também, que realmente é fascinante você poder ver os resultados de alguém que passou por todo o processo, né, na prática, né, a gente falando dessa questão, né, da questão da satisfação dos pacientes e da experiência, né, que é fundamental do paciente com a clínica e também nessa questão do software de gestão. Gente, eu vou abusar um pouquinho ainda mais, né, de vocês, dessa experiência que vocês estão trazendo aqui para nós, né, que eu tenho certeza que está sendo de grande valia para todos aqui. Fala para mim, o que se você começar de novo hoje, Gustavo, estou começando do zero, um novo consultório, uma nova clínica, quais erros eu não cometeria? Queria que vocês fizessem essa... Não lançar tudo no sistema. Começamos com um já. Depois a gente lança. Foi com certeza. Hoje a gente tem um leque de ferramentas ali e a gente assume que a gente não consegue usar todas ainda. A gente não. Mas a gente sabe que tem um leque de ferramentas que se a gente deixar de usar hoje, iria dar muito trabalho pra gente. Porque na transição, Gustavo, a gente usava ficha. Na transição, a gente falava assim, olha, a partir do mês que vem, a gente não vai mais usar ficha. E aí a gente fala assim, não, mas como é que a gente não vai usar mais ficha se a gente não tem mais nada no sistema? Exato. Entendeu? Então, essa transição, trocar o pneu com o carro andando, sabe? Trocar a roda com o carro andando. Sim, sei, isso. Não é fácil, mas ela foi precisa, ela foi necessária. Foi necessária. Né? É necessário, não tem jeito. Foi fácil? Não. E não é para ser também. Tem N coisas na vida da gente que não são fáceis. Sim. E a gente tem que se adaptar e seguir, né? É decisão isso. Então, quando a gente decidiu mudar, foi aos poucos, mas se eu tivesse sido minha responsabilidade, mas incisiva, a partir de hoje não usamos mais e ponto, eu ainda fiquei um tempinho prolatando, sabe? Entendi. Na dependência da ficha. E quando você se dá conta de que seria muito melhor se tivesse tudo lá desde o princípio, sabe?
não teria feito isso. Entendo, com certeza. Eu acho que é um pouco daquele medo, fio na barriga, né? Sim, acaba sendo natural, né? De não conhecer realmente. Sim. Mas depois que a gente conheceu, hoje a gente não consegue, como você falou, se fosse para começar hoje, 100%, qualquer coisa que a gente já começa com o sistema, não tem como não fazer com o sistema. Então, acho que hoje o erro maior da gente foi não ter usado ele desde o começo, né? Ter esperado um pouco, manter mais um pouquinho a ficha. Eu acho que isso deu um delay no crescimento da gente, mas hoje a gente, graças a Deus, está aproveitando cada vez mais do sistema, e essas inovações que vocês têm trazido para a gente ajudou muito, né? Querendo ou não, a gente conseguiu, mesmo sendo um sistema, humanizar mais o nosso tratamento através dele, porque daí a gente consegue individualizar com essas métricas que a gente tem. Então isso acabou nos auxiliando muito, né? E aquela brincadeira, né? Se quem está sentindo um pouco de medo ou frio da barriga, né? Se doeu, toma aqueceu, né? Tem que mudar. Perfeito, que legal, gente. Nossa, muito bacana isso. E até também a gente, né, concomitante a essa experiência, né, da questão, né, de um novo começo, hoje quais seriam os conselhos, né, hoje com toda essa experiência que vocês têm em toda a gestão, né, de clínicas, né, odontológicas, né, eu gostaria de que vocês pontuassem alguns conselhos, né, para quem está começando, conselhos para quem já utiliza hoje, né, que já tem uma clínica, mas que ainda está nessa parte de usar papel, ainda está no manual, né, de tá nessa dúvida se migra para um software de gestão clínica, ou mesmo aquele cliente, né, que tem um software de repente mais focado na parte só de agendamento, operacional. Como que é ter um software de gestão, né, completa, né, como o Controle Odonto, uma gestão mais profunda? Queria que vocês pontuassem, né, alguns conselhos que vocês gostariam de dar para esse público todo. Olha, Gustavo, assim, a gente utilizou um outro sistema, ele era bem mais barato, mas bem mais barato. Só que ele não funcionava. Então, na verdade, assim, se eu for levar ao pé da letra, eu não paguei mais barato, eu perdi dinheiro. Exato. E isso para mim, assim, é inadmissível, né? E aí, o que eu acho, sabe? Começar automatizando é lindo, mas se não tiver automatizado, automatize. Isso? Exato, certinho. Isso, então, o que acontece? Acho que a gente tem dois tipos de pessoas que estariam entrando. As pessoas mais velhas, como eu, que já tinham um tempo de odonto, vem do papel, isso foi, eu acho que é mais difícil. Agora, para o pessoal novo que está formando, eu acho que o controle odonto é bem mais fácil do que foi para mim, entendeu? Então, para eles vai ser assim, já vai ser Tira de letra, né? Vai tirar de letra e vai ser um ganho de tempo enorme. Agora, para quem não está mais velho, ainda está no papel e quer mudar, é isso, é uma liberdade que a pessoa vai ter do seu mocho, porque vai ter mais tempo para tomar conta, não só de boca, mas também do administrativo da clínica. Então, querendo ou não, o controle odonto vai dar toda essa liberdade, vai dar todas essas ferramentas de orientação, né? Então, um dentista que tem mais tempo, como eu, vai conseguir controlar melhor a clínica, controlar melhor os gastos, os lucros, né? O faturamento dele. Então, vai dar uma liberdade, não só de tempo, mas para ele poder crescer. Então, acho que não usar, que nem a Grissa falou, é perder dinheiro. Porque não adianta você comprar um negócio mais barato que não funciona também, né, por conta de preço, e acabar perdendo dinheiro. Eu não sou bobo, eu gosto de dinheiro, eu não ia pagar mais caro. É lógico, exato, perfeito. Entendeu? Se não entregasse o resultado esperado, né? Sim, senão não... Aí, Gustavo, quando eu estava nessa, né, agora eu lembrei, eu estava na implementação do controle odonto, eu estava fazendo uma mentoria financeira, né? Aí eu disse, falei, então eu não uso muito assim e tal. E aí
A mentora disse pra mim, assim, Melissa, você tá com uma Ferrari na mão. O controle odonto é uma Ferrari. Só que se você colocar ela na garagem... não vai te render nada, né? Ela de fato não vai funcionar. Ela vai empoeirar, ela vai perder a função. Então utilize ela como uma Ferrari. Que você, é como se, até ela fez uma analogia para mim, é como se você tivesse uma Ferrari e um caminhãozinho velho, caindo aos pedaços, que você vai colocando todas as coisas lá que você já não sabe mais nem onde tá, nem como faz para organizar. Quando de repente, né, quando na verdade, você poderia estar andando de Ferrari numa boa, só depende de você, de você ligar, de você... Já tava ali a Ferrari. Já tava ali pronto, é só você aprender a utilizar e usufruir. Exato, isso pra mim foi uma virada de chave, assim, eu lembrei disso agora e eu preciso falar. Ótimo, que legal. E eu falo isso muito para meus clientes mesmo, né? Tanto que eu tenho alguns clientes que falam, Gustavo, olha, eu pesquisei, né? A gente conversou, mas eu tenho um consultório às vezes pequeno, que eu tô começando, um consultório de bairro. Eu acho que o controle odonto, será que é para mim? Será que não é? Falei, pelo contrário, é principalmente para você também. Porque hoje no mercado de odontologia, né? Hoje, né, de acordo com a concorrência, tudo, você precisa realmente ter todos esses benefícios, essas facilidades para você concorrer de igual para igual, né? Com clínicas intermediárias, clínicas maiores também, né? Então eu falo para ele, olha, ainda mais para você é super necessário, né? E é como vocês falaram, né? Essa questão, né, desses conselhos de fazer uma boa gestão, né? Realmente não ter medo dessa mudança, desse quebra de paradigma, ela é fundamental, porque assim, tudo, o ser humano é muito do ser humano, de você ter um pouco medo do novo, né? Puxa, eu trabalho com a mesma coisa há 10, 15, 20 anos, puxa, olha, até parece ser legal, mas será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar? Será que eu vou ter problema? A pessoa às vezes deixa o medo, né? O medo dela evitar o crescimento, né, possível que ela possa ter. Eu faço uma analogia que eu até falo com alguns clientes, eu falei, a mesma coisa aconteceu muito com a Copa do Mundo, que alguns clientes falam, Gustavo, eu faço o mesmo processo, né, desde os anos 90, 2000, e tem dado certo, consigo, mas não é porque deu certo por um tempo, né, que vai continuar sempre. A gente, né, eu brinco assim, igual a Alemanha, né? Que não possa melhorar, né? Não possa melhorar sempre, o mercado muda. Não é que não vai dar certo. Não, às vezes o que ele está fazendo está dando certo e tem que continuar, mas a gente pode melhorar. Exato. Não é só o dar certo, é melhorar o que está dando certo. Você pode transformar o que está dando certo 2 vezes mais certo, porque você vai ganhar mais tempo, entendeu? Vai melhorar seu faturamento. Então tem tudo isso. Ainda mais que nem você falou de um consultório de bairro que é pequeno. Eu sei porque eu já tive. A gente não sabe fazer gestão. A gente não sabe controlar gasto, a gente não sabe controlar a entrada. Isso vai facilitar a vida, assim, de um jeito muito grande, porque você... a gente brincava muito no começo, quando a gente começou a organizar a clínica, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, porque não era organizado. Exato. No mês eu vendia muito, tava rico, no outro mês eu tava pobre. Tem um crescimento estruturado, né, doutor Yamada? Exatamente. Então, isso vai ajudar muito para quem, principalmente para quem está começando, entendeu? Não, perfeito. Então, eu falei assim, até a questão da Copa do Mundo, a gente vê a Alemanha, né, que é uma seleção que já foi campeã lá atrás, o histórico, mas que em todas as últimas não tem tido um retorno positivo, tem perdido sempre, por quê? Parece que ficou preso ao passado, o vencedor não se atualizou. Ficou preso no 7-1, né? Exatamente, não se atualizou mais, ficou preso ali. Então, assim, eu considero que as clínicas, né, odontológicas, clínicas médicas, você precisa se atualizar sempre buscar o melhor, não ter medo realmente dessa inovação, né, porque é uma questão que é muito importante, quem não está crescendo está morrendo. Se você está parado ali no tempo, então você está morrendo aos poucos, sem saber, mas você está morrendo, né? Então, isso é um ditado que o pessoal usa muito. E eu gostaria também de saber quais são os planos para o futuro das clínicas Yamada, como que tá essa projeção, né? Quais que são, né, realmente o sonho de vocês, aonde vocês querem chegar? Pode falar. A Yamada hoje, a meta da Yamada é a expansão, né? Então a gente vai crescer ainda mais em relação a números
aí a gente já está se planejando, né? E crescimento também na expansão de outras áreas dentro da odontologia. Então, criação de laboratórios e desenvolvimento dentro da odontologia mesmo para ferramentas para ajudar a gente. Certo. Né? Então, a gente tem buscado isso hoje dentro da odontologia, até mesmo podendo ajudar outros, né? Com isso. Então, hoje a gente está buscando esse crescimento pessoal da gente para poder desenvolver melhor essas empresas que a gente tem, né? A gente já tem, a empresa está querendo ampliar essa empresa, então o desenvolvimento maior para nossas empresas, né? Então a gente sabe que a gente tem ainda um crescimento para ir, que nem você falou também, para quem não está crescendo está morrendo, né? Então, o que a gente preza é por um crescimento estruturado, né? Não saudável e não uma expansão sem uma estrutura. Tem que ser tudo muito bem a gente é bem pé no chão, calculado. A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem. Que bacana. E eu tenho muito um ditado também que eu falo assim: nada resiste ao trabalho, né? E eu tenho certeza que vocês vão alcançar, porque quem trabalha, né, de fato, né, alcança de fato, e a gente, né, aqui do Controdonto espera, né, estar com vocês, né, durante toda essa jornada, compartilhando, né, dos resultados, dos ganhos, e sempre que precisarem, né, estarmos à disposição, né, das clínicas Yamada. Gente, eu só tenho a agradecer essa entrevista, né? Foi realmente maravilhoso, né? Todos esses ensinamentos, né? Todos esses conselhos de gestão, as experiências de vocês. Então, eu tenho muito a agradecer, né? Quero realmente, né, desejar que Deus abençoe vocês sempre, né? E contando com o Controdonto a qualquer momento, tá bom, gente? Então, agradeço de coração. Alguma consideração final que vocês queiram deixar? Fiquem à vontade. A gente quer agradecer também. Eu acho que é importante também para a gente deixar claro o quanto a gente gosta do sistema, deixar claro para vocês, né? Enquanto a gente preza e indica vocês também para os outros colegas que perguntam qual sistema a gente usa. Então, agradecer a oportunidade de estar explicando, né, e falando um pouquinho, e que Deus abençoe vocês aí também, que eu sei que também tem um crescimento também. Amém, se Deus quiser.